Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body, Papo de Saúde. E hoje eu estou aqui com a minha parceira de equipe, Priscila Cardoso. Oi gente, tudo bem? O bate-papo de hoje é com essa incrível nutricionista e professora. Ela é especializada em gastroenterologia, ciências da saúde pela Unifesp. E ela também é coordenadora científica da Probióticos Zone. Gente, é muito conteúdo hoje de saúde para vocês. Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Me sinto honrada porque quando nós somos convidados, né? Porque há uma parceria, há um vínculo de confiança. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, professora. Seja bem-vinda. E aqui começando o nosso bate-papo, você se apresenta, fala resumidamente para nós a sua trajetória como nutricionista. Bom, eu sou formada em nutrição desde 2003 e fiz uma carreira de 10, 11 anos aí focada na área de gastroenterologia. Eu sou especializada em gastroenterologia pela Unifesp e fiz o meu mestrado, o meu doutorado, toda nessa área. E principalmente no meu doutorado eu pude ter a oportunidade de estudar prebióticos, microbiota, absorção de nutrientes, de minerais. E eu venho, então, como pesquisadora há um tempo já trabalhando com isso, sou docente, já tem 12 anos que eu sou professora, eu já fiz muitos atendimentos também. E sou professora universitária, também em pós-graduações, então é uma área assim, tanto a docência quanto a pesquisa são as áreas que mais me encantam. E principalmente a área de gastroenterologia, essa parte do intestino, da microbiota, que é o que nós vamos acabar conversando um pouquinho. E recentemente eu tenho a Probióticos Zone, que é a minha empresa, que é um e-commerce voltado para suplementos destinados à saúde intestinal e microbiota, e também, muito brevemente, também nessa área de atualizações para essa área para profissionais da saúde. Legal. Professora, eu sou formado em Educação Física e na época que eu estava estudando, eu aprendi um pouco sobre disbiose. E eu queria saber o que é disbiose para o público de casa. Então, o nosso intestino, ele é colonizado por muitos micro-organismos. Então, são bactérias, fungos, até mesmo vírus. E dentro do universo das bactérias, nós temos, então, uma infinidade de filos, uma diversidade muito importante. E de forma que hoje, vamos dizer aí que de 2007 para cá, a ciência tem se debruçado sobre a microbiota, sobre o microbioma, que é o estudo dos genes das bactérias e como essas bactérias atuam no nosso organismo como um todo. Então, desde 2007 para cá, a ciência vem realmente, em um ano nós temos aí 17 mil publicações nessa área, do ano de 2021 para 2022. Então, assim, a gente está realmente como pesquisadora, que eu digo, né, avançando cada dia mais nessa área. E a disbiose, ela vem, a definição dela é justamente um desequilíbrio entre alguns conjuntos de bactérias que a gente chama de filos, que precisam estar muito bem equilibrados entre eles, e quando isso começa a ficar desequilibrado, começa a trazer algumas doenças crônicas, alguns problemas para o ser humano. Além de falar desse desequilíbrio entre esses filos, que vamos dizer que é como se fossem grandes grupos de bactérias, né, que é uma classificação aí da biologia, né, nós temos também uma alteração na diversidade de bactérias. Então, assim, tem pessoas que têm uma diversidade muito pobre, enquanto que uma diversidade bem variada, então uma rica diversidade, é o que está muito relacionado à saúde. Então, a disbiose é esse desequilíbrio, e é onde a gente tem um aumento de bactérias causadoras de doenças, que são as bactérias patogênicas que a gente fala. Então, quando há uma supressão de bactérias benéficas, que a gente chama de comensais, e um aumento de bactérias causadoras de doença, está instalada a disbiose. Então, essa disbiose hoje, ela tem sido muito frequente pelo estilo de vida das pessoas, pelo uso de medicação sem prescrição, sem acompanhamento médico,
pelo sedentarismo, por uma alimentação que não é saudável, um padrão aí de uma alimentação muito ultraprocessada, né? Alimentos muito industrializados, com muito conservantes, acidulantes, enfim, tudo muito embalado, né? E isso está trazendo, que é prático, né? Mas isso traz aí para as pessoas hoje essa questão da desbiose. Então, muito frequente na população hoje em dia. Então, seria o equilíbrio, né? A desbiose é o desequilíbrio. Então, Exato. nós precisamos de bactérias boas e bactérias ruins. As ruins, a gente fala que ela coloniza o nosso intestino. O que significa isso? Ela mora dentro do nosso intestino, mas ela tem que estar suprimida. Porque bactéria, elas competem por espaço e por nutriente. Então, o que você come vai, entre aspas, alimentar essas bactérias. Então, por exemplo, um padrão de alimentação focada em açúcar, em gordura saturada, por exemplo, vai fortalecer, vamos dizer assim, bactérias que são patogênicas, que têm um perfil mais inflamatório. Enquanto que a alimentação saudável vai suprimir essas bactérias. Professora, gente, a professora Renata, ela foi minha professora, me acompanhou na faculdade e, assim, é uma pessoa que tem muito conhecimento científico e, assim, nesse tema que a gente trouxe hoje aqui para vocês, sobre a microbiota intestinal, eu quero deixar claro para vocês que, como nutricionista também, o intestino, ele é muito importante para a nossa imunidade, para o funcionamento de vários mecanismos dentro do organismo. Então, por que a importância de uma microbiota saudável? Porque ele impacta em várias questões emocionais, sistema nervoso central, e dentro disso, professora Renata, eu queria que você frisasse para a gente algumas doenças principais que essa desbiose pode causar, né? Tanto nas questões patológicas, tanto nas questões do sistema nervoso central, que a gente sabe que hoje em dia o cenário é muito de depressão, de ansiedade, e é verdade, a microbiota intestinal, ela impacta nisso? Sim. Então, primeiramente, falar um pouco de sintomas, sinais e sintomas da pessoa que possa ter uma desbiose. Então, isso pode envolver muita distensão abdominal, que é quando o abdômen, né, a barriga fica muito inchada, excesso de gases, um padrão diarreico, né, no padrão evacuatório, ou um padrão mais constipado, que é a prisão de ventre. Tem pessoas que têm muito refluxo, sempre sente que a comida não tá caindo bem, tudo faz mal, tudo fica desconfortável. Então, isso são sinais e sintomas que o trato gastrointestinal não tá bem e que pode ter ali uma desbiose. Sobre as doenças propriamente, a desbiose está relacionada à obesidade, à depressão, à ansiedade, as doenças neurodegenerativas, se a gente pensar no mal de Alzheimer, Parkinson, já a gente vê aí um padrão de microbiota nessas doenças, algo que sinaliza já antes mesmo de ter a doença, uma sinalização de uma mudança na microbiota, como se fosse uma assinatura daquela doença. Neoplasias, que é o câncer de cólon, por exemplo. O autismo, né, o espectro autista também está muito relacionado assim, a alterações de microbiota, assim, não o diagnóstico do autismo, mas o padrão de comportamento, né, do paciente com espectro autista. E a gente sabe também que a questão da microbiota intestinal, ela impacta muito no funcionamento do metabolismo. Então, aí, mulherada que, tô tentando emagrecer, não consigo, metabolismo sempre lento, não funciona fazer restrição calórica. Qual que é o impacto da nossa microbiota intestinal no funcionamento do nosso metabolismo? Então, quando a pessoa, ela resolve mudar os seus hábitos alimentares, ela reconheceu que ela precisa de mudanças, ela busca um nutricionista, né, para poder fazer fazer um conserto na alimentação, né? Organizar essa alimentação, enfim, ela vem com um padrão de microbiota. Na verdade, nós temos uma microbiota que se forma até os 2 anos de idade, 2 para 3 anos, e isso é uma estabilidade dessa microbiota. Todos nós temos uma microbiota que é como se fosse uma marca digital. Cada um tem a sua, isso, não, mesmo 2 irmãos gêmeos,
eles terão microbiotas diferentes. Então, conforme desenvolve essa primeira infância, até o 3º ano, mais ou menos, essa pessoa vai levando com ela essa microbiota. Então, se for um padrão de vida onde ela teve uma alimentação desde a infância muito ruim, né, com muito macarrão instantâneo, com açúcar, né, ausência de fruta, não come legumes, não come um vegetal, então um padrão de uma alimentação muito inflamatório, né, ela vai se tornar um adulto com esse perfil. Então, quando ela resolve mudar, né, pronto, agora eu vou mudar. A partir de hoje eu como tudo integral, vou pôr fruta na minha alimentação, vou fazer café da manhã, a pessoa resolve mudar. Só que tem uma microbiota ali que era alimentada por outro tipo de dieta anteriormente. E que agora precisa entender que mudou. Então, é onde nós vamos suprimir as patogênicas, essas mais inflamatórias. Mas há uma luta ali, há uma informação, né? A microbiota conversa com o cérebro. Então, é muito difícil mudar hábito se você tem uma microbiota que sinaliza a necessidade de comer um determinado sanduíche de fast food, um determinado refrigerante específico. Tanto que, às vezes, a pessoa acha que ela tem vício em alguma coisa. Não é vício, porque uma coisa é o vício em drogas, outra coisa é alimentação, não é um vício químico igual. Mas há ali muito intrínseco, tanto o comportamento, quanto provavelmente uma microbiota que sinaliza, né, querendo desesperadamente aquele nutriente, aquela gordura, aquele sódio, aquele conservante. Então, assim, precisa, desde o momento que resolve perder peso, né, melhorar a alimentação, precisa ter esse olhar específico para a microbiota e para o intestino, para auxiliar. Esse padrão de bactéria que desde a infância, ao longo da vida, a pessoa, ela colonizou desta forma, essas bactérias elas podem estar disponibilizando muito mais calorias para essa pessoa. Que é a sua pergunta, né? Uhum. Quero emagrecer e agora? Como que eu tenho que ver aí o intestino, né? E justamente, então, um perfil mais inflamatório de bactérias, uma desbiose instalada, vai ter ali bactérias que vão favorecer muito mais a absorção de calorias, de energia. Então, isso a gente está falando de metabolismo energético. Uhum. Então, nós como nutricionistas, a gente está ali lidando com um déficit de calorias, trabalhando isso, mas às vezes não é só isso. A gente tem que olhar o todo, né? Exatamente. E o que eu costumo sempre falar nos meus atendimentos é que o tempo de resposta para o organismo fazer essa mudança do perfil de bactéria não é um tempo tão rápido. É que nem a professora Renata trouxe aqui pra gente. A gente já nasce com uma microbiota meio que programada, né? Traz um pouquinho dos genes de pai e mãe, e aí vai formando essa microbiota materno. No aleitamento materno durante 2, 3 anos de vida. E aí, depois dos 2, 3 anos de vida, já com essa microbiota formada, você adota hábitos alimentares que não são saudáveis. Então, é um longo período. E aí, quando chega na vida adulta, você começa a ter os problemas no funcionamento do metabolismo. Exato. E aí é onde a pessoa procura um nutricionista e quer que funcione tudo que ela não fez funcionar durante a vida toda. Né? É importante, então, pensar nessa luta interna que acontece na microbiota, né? Há uma luta ali entre o que foi alimentado até então, e aqui tô falando, lógico, de uma forma... bactéria não come, né? Ela faz fermentação, todas as reações químicas, enfim. Mas é isso. Você é o que você come, em todas as instâncias. E a microbiota, ela se forma. Então, desde a infância, às vezes tem criança com menos de 2 anos já sendo submetida ao consumo de açúcar, ao refrigerante, né? E depois, uso de muitos antibióticos ao longo da vida. Vai realmente destruindo. A microbiota, ela tem uma característica, então, de estabilidade, que é isso que eu falei desde a infância, o que você constrói ao longo da sua vida, mas ela tem também um perfil de plasticidade. O perfil de plasticidade é a capacidade que você tem de modular a microbiota. Então, assim, se você, a partir do momento que você começa a melhorar a alimentação, mudar seus hábitos, melhorar o seu sono, melhorar a qualidade de vida, eventualmente, né, se o nutricionista achar que cabe entrar com probióticos ou prebióticos, enfim, algum tipo de suplementação, você consegue naquele momento, através dessa plasticidade, que é a característica da microbiota, você faz uma alteração de ambiente ali, total. Mas se todos os estímulos forem removidos, o probiótico, o prebiótico, a fibra,
os compostos, os bioativos. Se você para, você retorna à estabilidade. Então, aquilo que você conquistou desde a infância, aquilo retorna. Por isso que é uma marca digital. É como se o organismo guardasse memória da microbiota que ele sempre teve. Exatamente. Então é uma constância, esse hábito de vida tem que ser constante, né? Um hábito saudável para você modular, modificar, né? A composição da sua microbiota intestinal. Isso, perfeito. Isso é muito interessante pontuar, né, Rê? Sim, e eu no meu dia a dia, eu já peguei, então, casos de desbiose. Eu já identifiquei, vamos dizer. Porque o termo enfesado, eu já tiro duas partes aí. Eu tenho alunas que têm problema intestinal, que é a prisão. E tem a questão também da alimentação. Então, elas fazem uma dieta restrita e começam a ficar nervosas, que é o emocional, porque cortou aquele alimento que vem culturalmente fazendo o uso. É isso, né, professora? Isso. O enfesado, quando tem a prisão de ventre, esse termo está relacionado ao acúmulo de fezes mesmo e pode ter grandes alterações de humor. Então, conforme o trânsito colônico, então o movimento que as fezes faz ao longo do intestino, tem que ter um tempo correto, geralmente 24, 48 horas. Se isso fica muito mais tempo, vai acumulando, vai aumentando a diversidade microbiana de um lado já muito exagerado, e aí muitas toxinas, muitos produtos de fermentação, que a bactéria pega o nutriente, faz uma reação química, fermenta e libera alguns compostos. O que ela libera de composto pode ser algo bem positivo para o hospedeiro, que somos nós, ou algo inflamatório, algo patogênico. Então, conforme na prisão de ventre essa pessoa fica muito tempo ali com as fezes acumuladas, ela fica enfesada, algumas toxinas, alguns substratos serão liberados e isso vai chegar ao cérebro. E vai mexer com o humor, com certeza, né? E é aí que entra também as questões que a gente está falando que hoje em dia é o mal do século, né, Rê? Que é a ansiedade, a depressão. Então, aí é onde a gente fala que é a ligação do intestino ao cérebro, né? Isso. Existe o nervo vago, que ele sai do nosso cérebro e ele faz todo um enraizamento, né, dos órgãos, e isso permeia ali todo o intestino. Então tem uma via que sobe e uma que desce. Uma que vai do intestino para o cérebro e uma que vai do cérebro para o intestino também. Então é uma via de mão dupla. Então quando há então essa prisão de ventre ou a desbiose instalada, etc., o que vai subir de sinalização química através do nervo vago vai falar diretamente no cérebro. Tem coisa que não passa, a barreira hematoencefálica, mas tem muita coisa que passa. Então, um dos exemplos, né, trazendo para o lado positivo, é a serotonina. A serotonina, ela pode ser produzida, 95% dela é produzida no intestino. Ela é um neurotransmissor que está relacionado ao prazer, ao bom humor, à sensação de bem-estar. Então, a serotonina, por exemplo, quando a pessoa tem muitas bactérias patogênicas, por exemplo, tem um tipo de bactéria, que é a Clostridium difficile, que ela suprime muito bactérias benéficas, que aí elas não conseguem fazer produção de serotonina. Então isso altera bastante o humor, a pessoa fica muito enfesada, realmente, fica brava, né? Não tem energia, aquela coisa da falta de ânimo, de arrastar o dia, de não ter ânimo, isso tudo pode estar relacionado ao intestino. Professora, existe alguma estratégia para o pessoal que está em casa assistindo que a pessoa pode fazer em casa ou até comprar sem receita médica para resolver quando o intestino resolve dar aquela travada? Sabe quando a pessoa fala assim, não consegui ir no banheiro ontem, hoje também, o que eu faço? Porque é uma sensação horrível, né? Terrível. Que estratégias que você deixaria aqui para a pessoa praticar sem precisar ir ao médico? Então, precisa, em termos assim, olhando apenas no aspecto nutricional, se for uma constipação crônica funcional, que é o que a maioria das pessoas acabam vivenciando, que é uma constipação que não está relacionada a outras doenças. Então, é descartado qualquer tipo de doença, a pessoa simplesmente tem a prisão de ventre. Então, quando essa constipação funcional, a nutrição, ela tem a tendência a auxiliar. Mas tem pessoas que já têm quadros muito mais graves, né? Então precisava de estratégias nutricionais específicas. Então, uma das coisas muito importantes é não usar nenhum tipo de laxante sem a prescrição do médico.
Cuidado mesmo com laxantes que são naturais e fitoterápicos. Alguns, eles podem irritar a mucosa intestinal e essa irritação vai gerar com que haja um processo diarreico, que é o que a pessoa quer naquele momento, né, entre aspas, eliminar tudo que tá ali, mas o mecanismo que vai estar por trás é um mecanismo que irrita a mucosa. Isso traz desbiose, aumenta a permeabilidade intestinal, que é como se fossem verdadeiros poros, né, uma comunicação entre o intestino e o sangue ali, tem que estar muito fechada a barreira. Então, alguns laxantes podem abrir essa barreira, vamos dizer assim, e viciam, né? Então aí a pessoa só consegue evacuar se ela estiver na presença daquele determinado laxante. Então cuidado com laxante sem prescrição do profissional de saúde, do médico. Agora, o nutricionista, nós temos algumas estratégias. Existem, por exemplo, prebióticos, como é o caso da lactulose, por exemplo, que é um prebiótico que é um suplemento alimentar, que dá para o nutricionista prescrever, por ser um suplemento, e ele atua com uma ação mais laxativa, trabalhando com diferença de osmolaridade, ele é mais osmótico, então assim, não tem nenhuma característica de irritar a mucosa e piorar o quadro, entendeu? E sim auxiliar. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente resolve comer tudo integral, e muita fruta com casca, que são manejos importantes, tudo integral, mas se já tiver impactado, ou seja, muitos dias sem evacuar, essas fezes podem ficar ali empedradas no cólon descendente, ali já no caminho assim de término, né, do intestino. Então, às vezes, um excesso de fibra, o fato de não consultar um nutricionista, enfim, fazer por conta, pode ter uma hiperfermentação e não ter sucesso. Pode dar muita dor, muita cólica, ser muito desconfortável realmente. Então é bom que faça essa desimpactação, né, primeiramente. Então aí a gente pode usar prebióticos, como é o caso da inulina. A inulina é um tipo de prebiótico muito interessante, porque a fermentação dela não é alta e ela faz uma seleção de bactérias benéficas, então ela aumenta lactobacilos, bifidobactérias, então ela é seletiva na forma de atuar e ela ajuda bastante nesse processo, né? Então a inulina também ela é uma moduladora da imunidade, né? Porque ela seleciona as bactérias boas e a resposta imune vai melhorar, né? Uma ótima dica. Todos os probióticos, eles têm essa função de imunomodulação? Probióticos de imunomodulação? Então, dependendo do probiótico, dependendo da bactéria e da cepa, que não é só uma questão da gente falar da bactéria, gênero e espécie, tem que também saber qual é a cepa, é mais uma determinação, né? Então, uma característica específica de cada bactéria. Então, algumas podem ser utilizadas na constipação. Mas constipação intestinal, a prisão de ventre, responde muito mais aos prebióticos e fibras do que os probióticos propriamente. Então, assim, se a pessoa ela é constipada porque ela tem uma desbiose, o probiótico pode até auxiliar, mas é importante primeiro fazer com que haja essa desimpactação. Mas às vezes a pessoa não tem a desbiose, ela tem a prisão de ventre mesmo, não por desbiose, ocasional, mas né? por ter a constipação funcional, que é outro diagnóstico. Então aí nesse caso a associação de fibra e muita hidratação, né? Que se não houver hidratação não tem como ter a resposta favorável das fibras, né? Eu vou falar o meu caso, né? Eu tenho o intestino preso. E quando, assim, eu passo um certo tempo, às vezes eu passo um estresse, e aí eu consigo evacuar. Então, eu tô relacionado muito nessa questão emocional. Pela questão do intestino preso, eu tenho que fazer uso de probiótico. Então, pode usar principalmente prebiótico. Prebióticos são substâncias, carboidratos e outras substâncias que fazem uma seleção natural nas bactérias. Elas atuam entre aspas, como fibras, né? Que ela tem uma função um pouquinho diferente. Ela, então, age de forma seletiva, aumentando bactérias benéficas. E o grau de fermentação dela é um grau tranquilo, porque, às vezes, dependendo do tipo de fibra que você usa, principalmente se você usar uma fibra única, às vezes fermenta tudo num ponto específico da região abdominal. Então, a pessoa pode ficar distendida, se sentir desconfortável. Quando você usa alguns prebióticos associados, vai ter ação de fermentação em diversos pontos do intestino. Isso faz uma ação mais
íntegra, mas integral ao longo de todo o trajeto. Então o resultado é mais efetivo. Sim, eu já passei assim com as minhas alunas, né, trazendo os relatos do dia a dia. A aluna foi na nutricionista e ela foi fazer uso excessivo de alimentação em excesso de fibra. E ela começou a evacuar 4, 5 vezes. E aí ela começou a ter problema. Quando ela foi no gastro, aí eles conseguiram relatar que era isso. Porque o que acontece? Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter. E ela foi em excesso. Outro caso do dia a dia que eu pego, como educador físico, a aluna, ela tem o intestino preso e ela, conforme você relatou, ela começou a fazer uso de laxante, lactopurga. Durante anos. Tipo, isso é coisa de 10 anos. E aí o que acontece? Hoje, eu não sei o termo específico, se é a pleura intestinal. Não, né? Porque é a flora, não sei direito. Tô falando como leigo. A flora intestinal é a microbiota, essa diversidade de micro-organismos. E aí qualquer coisa, tipo assim, no emocional dela, ou um pouco de estresse, ela vem, os médicos tentam consertar, mas não tá dando jeito. Ela vai no período da noite, 4, 5 vezes ao banheiro, evacuar. Devido ao uso excessivo de laxante. Ela precisava ter uma avaliação, né? Ela pode estar realmente... foi muito excessivo, né? Então pode ter rompido a barreira, pode estar com excesso de bactéria patogênica, Clostridium difficile, como eu falei, E. coli. São bactérias ali que, se elas se potencializam, elas levam a diarreia. Então, às vezes, ela pode ter... esse laxante foi igual uma bomba naquela microbiota dela. E quando a gente usa algum tipo de medicamento que faz com que essa microbiota se desestabilize, as primeiras que retornam ao seu status anterior são as patogênicas. Então, isso é muito interessante. Após o uso de antibiótico, laxantes que são irritantes da mucosa, a primeira que volta são as patogênicas. Então, fica um período ali... Você hiato ali que precisa ter esse cuidado. E existem alguns compostos bioativos que são usados também como estratégia para melhora dessa microbiota intestinal, né? E para manutenção também, né, da saúde. Eu queria que você me falasse um pouquinho, professora Renata, sobre esses compostos, se você conseguir citar alguns e como que eles funcionam. Então, alguns compostos bioativos, eles são, na alimentação, encontrados na forma de pigmentos, que são as antocianinas, os flavonoides, né? É tudo que tem pigmentação roxa, vermelha, amarela, as nuances de laranja. Então, isso é muito presente nas frutas e nos vegetais. Então, especificamente, quando a gente pensa em modular o intestino, através da alimentação, suplementação, é possível colocar esses moduladores, esses princípios bioativos, que são antioxidantes, então parte deles a gente absorve. Já tem muitos relatos na ciência com vários tipos de benefício, o licopeno, por exemplo, com câncer de próstata, né? A prevenção do câncer de próstata. Então, o chá verde, né? Que tem as catequinas em relação às doenças cardiovasculares. Então, muito vai para esse sentido, né? Pensando nas doenças crônicas, diabetes, o infarto, né, que as doenças cardiovasculares, ela é a primeira causa de morte no mundo todo, são as doenças cardiovasculares. Então, tem muitos estudos dentro disso. Só que, atualmente, a gente tem tido um olhar para a microbiota, para o intestino, esses princípios bioativos sobre o intestino. Então, eles também agem como prebióticos no sentido de ter essa definição de seletividade, de fazer supressão de bactéria patogênica e estímulo de bactéria benéfica, comensais, que a gente fala. Então, é uma ação prebiótica. Prebiótica é uma substância ou um carboidrato que faz essa seleção, né? Ela não atua geral, ela atua especificamente em bactérias. Ela fortalece o time de bactérias boas, exatamente, né? E esses compostos, eles existem na forma de suplemento também, eles são compostos de alimentos. Alimentação in natura. Mas existem eles isoladamente em suplementos, cápsulas, pó, para fazer uma estratégia mais específica, mais direcionada. Exatamente. Então tem as antocianinas, que está relacionada àquela laranja moro, que é aquela bem vermelha, que é da Itália, ela é bem vermelha. Então, assim, tem estudos que mostram a redução de peso com ela. Mas, assim, pensando na ação antioxidante e prebiótica, é incrível.
Então, assim, o emagrecimento é uma consequência, né? A gente tem que pensar no que a gente faz, cada degrauzinho para chegar lá. Então, as antocianinas, a espirulina tem compostos ali bioativos incríveis com aquela coloração dela. Ela é uma cianobactéria, a espirulina. Então, o que é uma cianobactéria? É muito interessante esse conceito. Ela não é nem uma bactéria e nem uma alga, uma planta. Ela não é nem do reino vegetal como planta, como se fosse uma alface, por exemplo. Ela não é desse reino, mas ela também não é uma bactéria, porque ela faz fotossíntese. E nenhuma bactéria faz fotossíntese. Quem faz fotossíntese é vegetais, são as plantas. Então, ela fica numa coluna do meio, onde ela tem essa determinação, né, de cianobactéria. Ela tem uma classificação, um nome só para ela. Então, a espirulina é um exemplo. Aí vem o resveratrol, que está muito presente no vinho, na uva. O licopeno, eu já falei. O beta-caroteno, que dá essa coloração alaranjada, né? Então, também... Eles têm tudo ação sobre a barreira intestinal. Eu vou falar aqui sobre a questão disbiose. Você falou, professora, que ela gera um processo inflamatório, que é a dilatação abdominal também, né? Também, um dos sintomas é a distensão. Isso, distensão abdominal, a dilatação. Isso. E também pode emagrecer? A disbiose... Isso. Olha, eu não vejo muito relacionado a emagrecimento, a disbiose. É mais excesso de peso. É mais esse acúmulo de... As citocinas inflamatórias, elas propiciam a resistência à insulina, por exemplo. Então, isso faz com que a gente produza mais insulina. Então, aumenta muito a lipogênese, o acúmulo de gordura abdominal. E essa gordura ela é mais inflamatória ainda. Então, vai muito para esse lado do que o lado do emagrecimento propriamente, a desnutrição, entendeu? Mas assim, se a pessoa, uma das maiores lutas dentro das UTIs, a gente na nossa prática clínica, né, na nutrição clínica, uma das grandes dificuldades dentro dos intensivistas, né, da ação deles, é a luta contra bactérias patogênicas resistentes. Então, às vezes o paciente ele dá entrada numa UTI com uma broncopneumonia, por exemplo, às vezes um COVID, vamos dizer, e ele acaba falecendo não por esse motivo, mas sim devido a uma bactéria resistente. Como é o caso dessa Clostridium difficile. Ela é uma das mais discutidas na literatura, desde pediatria, idosos, tudo, por conta da dificuldade, porque nenhum antibiótico, ela é resistente a antibióticos, ela faz biofilme, ela consegue ficar ali escondida, se protegendo, e ela leva o paciente a óbito. Então, assim, por quê? Quadros diarreicos. Então, aí se a gente for pensar na desidratação que essa diarreia causa de uma forma muito intensa, e aí sim, um catabolismo da doença em si. Aí o paciente perde peso, perde musculatura, aí sim, mas um caso mais paciente crítico, vamos dizer. Isso sim, isso é uma desbiose, né, super instalada. Nível né? hard, né? Nível mas, hard. Professora, eu falo assim, trazendo para o dia a dia de uma pessoa que não está internada, no dia a dia, na rotina da pessoa que tem uma desbiose de um perfil mais diarreico. Por exemplo, uma pessoa que ela tá com uma desbiose que, ao contrário de constipar, muita diarreia. Então, ela acaba também perdendo peso. Ela pode desidratar, daí ela começa a ingerir menos alimentos, uma quantidade inferior de alimentos, né? E aí ela começa a perder peso, né? Agora, quando a gente pensa em diarreia isolada, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Isso. Muito comum hoje em dia, a síndrome do intestino irritável. O que é essa doença, né? Ela é uma doença onde qualquer outro diagnóstico ele é descartado. Qualquer outro. Que você pensar em doença não existe. A pessoa não tem diagnóstico. Mas ela tem diarreia, distensão abdominal. Não tem perda de peso. Tem dor abdominal. Dor é o clássico da síndrome do intestino irritável. Tem que ter a presença de dor. Mas ela não necessariamente ela perde peso. Não tem sangue nas fezes. Então, geralmente, vai para um lado assim, dela desidratar, porque muita diarreia. Então, se ela não tiver cuidado com a hidratação, aí vira um quadro mais grave. E o problema é, isso aqui eu não vou comer, vai me dar diarreia. Ela, por conta própria, ela vai tirando, né? Tira os grupos alimentares por conta. Faz restrição. E aí ela pode emagrecer por conta disso. Entendi. E dentro da Probiótico Zone, existe algum teste... mapeamento da microbiota intestinal para a pessoa entender se ela tem desbiose ou não?
Existe esse tipo de teste que a gente pode fazer no paciente para ele saber se ele tem algum problema gastrointestinal? Então, a gente tem o teste de microbiota, é um teste é um teste genético da microbiota, então é escaneado toda a parte genética das bactérias, e a gente consegue conhecer os filos, que são esses grandes grupos bacterianos, o equilíbrio entre eles, que isso, né, é uma das origens da desbiose, a presença de bactérias patogênicas específicas e a presença de bactérias benéficas, que nós todos temos que ter. Então, algumas pessoas, quando a gente analisa esses resultados, a gente percebe que essas bactérias marcadoras de saúde intestinal são ausentes nessa pessoa. Às vezes ela não tem tantas patogênicas, mas as marcadoras estão ausentes, não existem. Então, isso é um problema. Precisa trabalhar a alimentação para poder fazer essa colonização por essas bactérias benéficas. Então, o teste de microbiota é um teste bem detalhado, um resultado bem extenso, e a Probióticos On presta esse serviço ao cliente e aos nutricionistas. Então, os nutricionistas que são nossos parceiros solicitam o exame aos seus pacientes e eu faço a consultoria com esse nutricionista, né? Então a gente conversa, olha, aqui tá faltando, aqui tem muito, essa bactéria é patogênica, precisa suprimir. Cada ponto específico que precisa de ação, a gente discute para que o profissional nutricionista possa ter a melhor assistência nutricional, né? Prestar esse serviço de forma individualizada, né? Com mais precisão, né? Vamos dizer. Então, é um dos serviços que a gente presta ao nutricionista. Esse teste seria um exame. Como é feito esse exame? Ele é um exame que o kit ele já vem com todos os itens necessários. Tem um adaptador de vaso sanitário plástico que você coloca para poder fazer a coleta da amostra de fezes. Ele vem um suave, que é uma haste flexível com algodão, para fazer a coleta dessa amostra. Então, é uma quantidade mínima de fezes que é coletado ali, coloca num tubinho de ensaio que tem um líquido que conserva o DNA bacteriano, e isso é enviado para análise. Então é muito rápido, é simples, tem todo um questionário que nós providenciamos para que essa pessoa possa responder, e depois de uns 10, 11, 12 dias, varia um pouquinho, né, de dias úteis, a gente recebe esse resultado completo. E aí eu marco com o cliente essa monitoria, essa consultoria, né? Então eu apresento todos, vem vários gráficos, vem mesmo a gênero, espécie, qual é a bactéria que está ali em excesso, vem em percentual, vem com os valores de referência, mostrando se o seu valor está acima, se o seu valor está abaixo, ou se é zero, né? Ou não tem aquele micro-organismo. Então é um teste bem detalhado, é muito simples de fazer a coleta. Posso perguntar? Professora, então assim, legal, mas o Conselho Regional de Nutrição, ele libera quais tipos de exame para os nutricionistas ministrarem? São exames que se referem justamente ao estado nutricional, para exames que tenham a ver, que tenham relação com a nossa prática, com a nossa prescrição dietética. Então, se for um exame para um diagnóstico médico, não é um tipo de exame que o nutricionista vai solicitar. Mas a insulina seria um nutricionista, porque ele começa a analisar que se ele faz o uso de carboidrato de alto índice glicêmico, ele faz o uso de açúcar, gordura em excesso, e ele começa a ver que a insulina dele está subindo. Então, é um parâmetro para começar a analisar que ele pode ficar pré-diabético, que ele está começando a ficar resistente. Isso. E aí, o nutricionista ele não pode... Pode prescrever o exame? Pode, glicemia em jejum, curva glicêmica, níveis de insulina, colesterol total e frações, triglicérides, que são exames, então, que respaldam a prescrição dietética. O que é a prescrição dietética? Qual a diferença de uma prescrição de dieta para uma prescrição dietética? A prescrição dietética é realmente o nutricionista determinar quais alimentos em suas quantidades específicas dentro do balanceamento correto. Isso é privativo do nutricionista, só a gente pode fazer isso. Então, desde o café da manhã, o que você vai comer? Qual é a fruta, qual é o carboidrato, qual é a proteína, como combina, qual a quantidade, porque não adianta só ter aquele alimento, né? Precisa ser a quantidade correta, né? Então, a adequação, a harmonia, a proporção, então tudo isso é a base da prescrição dietética. Então, isso é só o nutricionista que faz. E aí, os exames têm que ser de acordo, né?
tireoide, TSH, T3, T4, alguns exames assim, hemograma, né, pra gente ver hemoglobina, hematócrito. Então, o que a gente não vai fazer jamais é trazer um diagnóstico médico. Então, por exemplo, se eu solicito uma glicemia em jejum e uma hemoglobina glicada, o que o nutricionista está fazendo? Ele está... Ali é possível ver se há um diagnóstico de diabetes, né? Hemoglobina glicada, Sim. glicemia em jejum. Então, assim, o nutricionista não vai fazer esse diagnóstico. Olhar para o paciente e falar, olha, o senhor tem diabetes. Nós não somos médicos, né? Tem que cada um na sua atuação, dentro da ética, né, profissional de cada um. Então, quando o nutricionista observa que tem uma alteração nesse sentido, a gente pode dizer, ó, estou vendo uma alteração no seu exame e eu vou te encaminhar para um médico para uma avaliação em conduta, né? Então, esse é assim que a gente faz. E leucócitos? Pode pedir também? Pode, faz parte do hemograma mesmo. Vem os linfócitos, os leucócitos, porque aí neutrófilos. ele vai acusar uma infecção. Isso. E aí aquele hard, aquela desbiose hard, tem um específico que se pede? Então, geralmente a gente vê pela sintomatologia, como eu falei, e o teste de microbiota vai apontar se tem desequilíbrio na microbiota. O que você falou, a briga nos hospitais, geralmente é isso. O paciente chega lá e já seria um exame que eles teriam que colocar, né? Vamos dizer, no padrão, né? Na verdade, ele não é um suporte diagnóstico. Na verdade, eles já vão, dentro de um caso de uma UTI como essa que eu falei, nessa situação que eu descrevi, eles fazem a coleta de fezes e fazem a cultura para ver o que cresce ali de bactéria e faz o antibiograma para saber qual antibiótico específico vai destruir, vai matar aquela bactéria. Então, esse é o correto quando há né? Eu tô falando assim, mas, né, Deus, eu não sou nutricionista, eu sou nutra, não sou médica, mas assim, é assim que acontece, né? Precisa fazer a cultura de fezes e o antibiograma para saber qual o antibiótico que responde melhor ali. Então, é uma luta na UTI, né? Quando tem pacientes que começam a mostrar resistência, até mesmo resistência fúngica também, né? E, professora, agora trazendo um pouquinho aqui para a área do esporte, os atletas, principalmente atleta de alto rendimento, endurance, o pós-treino do atleta, né, que a gente sabe que são treinos extenuantes, eles também agridem, né, a microbiota intestinal. Eu queria que você explicasse para a gente que tipo de estratégia, se é probiótico, pré-biótico, vão ajudar esse atleta nessa questão também intestinal, que às vezes atrapalha muito a recuperação pós-treino de um atleta, né? Sim, o atleta, ele, como ele é de alto rendimento, né, ele tem um esforço muito grande, né? Então, assim, durante horas acumuladas de treino, né? Diferente daquela 1 horinha de academia, né? São horas de treino. Então, estimula ali o sistema nervoso simpático, né? E isso traz uma vasoconstrição na região do trato digestório, né? E uma vasodilatação na musculatura, para propiciar rendimento, né? Oxigenação e tudo mais. Então, quando há essa hipóxia, vamos dizer, uma redução dessa oxigenação na região ali do trato digestório, principalmente o intestino, parece que aumenta essa permeabilidade intestinal. Então, o nosso intestino, ele é assim, ele é uma barreira que ele tem a bactéria da microbiota, as bactérias, aí tem uma barreira de muco e tem uma barreira de células. E essas células, elas ficam como se fossem tijolinhos, os enterócitos. Como se fossem tijolinhos. E esses tijolinhos precisam ter um cimentinho no meio, entre cada um. Então, esses cimentinhos seriam proteínas específicas que fazem com que esses tijolinhos fiquem grudados. Então, o que acontece com o atleta? Como ele treina muito e reduz essa irrigação sanguínea naquela região, eles têm um aumento dessa permeabilidade. Os tijolinhos, eles se afastam um pouquinho, né? E essa é a terceira barreira, que a quarta é a mais profunda, que vem do sistema imunológico. O sistema imunológico, ele fica por baixo, como se fosse uma raiz. Ele fica ali a postos, é um exército que fica ali. Então, quando começa a ter essas aberturas, que é a permeabilidade que eu tô falando, isso começa já a instigar muito o sistema imunológico, já começa a sinalizar respostas inflamatórias, que naquele momento é local, mas que rapidamente vai se tornar sistêmica. A gente sabe que o atleta, ele
inflamado, né? Uma carreira de um atleta não é longa. A máquina não aguenta, né? É muito radical livre, é muito processo inflamatório. Então, isso ali no intestino, acontece esse aumento de barreira. De permeabilidade, perdão, a perda da barreira, né, reduz muito. Então, o que acontece após as provas, né, esses períodos de prova mesmo? Eles ficam alguns dias com muita distensão abdominal, com gases, muitas vezes diarreia, eles sentem no trato digestório os efeitos daquilo que aconteceu. Isso não é só pela suplementação que foi usada, porque geralmente o treinador, o profissional de educação física, junto com o nutricionista, já faz a prescrição antes, ninguém vai fazer uma prescrição de suplemento um dia antes da prova, né? Tudo é testado antes. Então, assim, independentemente do que é determinado no tratamento, eles sentem como se fosse um rebote daquela prova. Então, está muito relacionado com isso. Então, alguns estudos científicos publicados de 2014 para cá, vem mostrado a suplementação de probiótico 3, 4 meses antes, para fechar mesmo esse tijolinho, que ajude ali a fechar os enterócitos, essa abertura, né, que tem, para fechar, para ajudar nessa barreira intestinal. E tem sido positivo, né, e a análise disso é feita mesmo pelo relato dos sinais e sintomas, né? Eu tô assim, eu tô assado. Então, percebe-se uma melhora do atleta no pós-treino extenuante ou pós-prova. Isso para bodybuilder mais, né? O processo inflamatório. Porque para cardio, as pessoas que correm me relatam que solta o intestino. Então, durante a corrida. Durante acontece. Isso. Mas após tem esse rebote que eu tô falando. Então, isso especificamente que eu expliquei agora, os estudos são mais com treinos de endurance. Maratona, triatlon, nadadores, mas assim, provas maiores. Mas em relação ao treino de força, né, há um processo inflamatório no tecido, já esperado, né? Sim. Do rompimento das fibras e tudo mais. E aí, nesse caso, o probiótico pode atuar minimizando o processo inflamatório. O estresse oxidativo, exatamente. E a questão de mandar mais nutrientes pro músculo acontece também? Tipo assim, um exemplo, eu tô treinando para competir, quero aumentar a minha massa magra, tô treinando pesado, e aí, ok. Acabei de fazer o treino. Eu fazendo o acompanhamento com os prebióticos? Prebióticos, probióticos, moduladores. Eu consigo fazer a absorção melhor de nutrientes para o ganho de massa magra. Consegue, principalmente prebióticos. Principalmente inulina, o FOS, o GOS, são prebióticos que aumentam a absorção de zinco, de ferro, de cálcio. De cálcio, principalmente, já é consagrado na literatura, assim, a comprovação. Então, é muito importante para melhor, porque quanto mais eu tenho integridade de barreira intestinal, melhor as minhas velocidades. As velocidades são morrinhos, assim, que nós temos no intestino, que é onde faz ali a absorção de nutriente. Então, quanto mais intacto, melhor a absorção. Até porque o treinamento resistido, o treinamento a longo prazo, extenuante, o que acontece? Ele acaba demandando muito nutriente para várias áreas do organismo, e aí a parte que sobra para o intestino acaba sendo ineficiente, né? Então, por isso que é bom promover essa barreira, essa proteção do intestino, porque durante esses períodos de treino extenuante, o intestino vai receber poucos nutrientes, né? Exato, essa irrigação sanguínea. E agora, você falou sobre o fisiculturismo, o bodybuilding. Então, o que acontece? Isso que eu citei agora é porque são os trabalhos feitos com esse tipo de atleta, com esse perfil que a gente falou agora. Mas, sem dúvida, quando você está no treino de força, é uma dilatação da musculatura, então a parte periférica, muito dilatada. Então, isso é ação da noradrenalina, da adrenalina, leva a vasodilatação da musculatura e vasoconstrição das vísceras, que é o trato digestório. Então, essa vasoconstrição diminui a chegada de oxigênio. Então, assim, não vejo diferente esse mecanismo. É que eu tô falando aqui baseada na literatura. Sim. Mas pensando na fisiologia, eu não vejo muito diferente. Porque é isso. É porque nós tivemos 2 nutrólogos aqui e eles relataram a mesma coisa. Tipo, antes de você fazer o uso de ergogênico, acertar a dieta, óbvio que ainda você está falando coisas mais específicas, que é acertar a questão se você tiver uma desbiose, alinhar tudo,
para depois você fazer uso de pré e probióticos e aí junto, né, conseguir um ganho maior de massa magra. Para depois, caso você queira, óbvio, porque a gente sabe que dentro do fisiculturismo existe isso, quando eles falam a trava de platô, né, eles falaram mais ou menos assim, quando o platô chegar no limiar de absorção, aí você faz uso de ergogênico. Quando o seu metabolismo estagnar, né? Estagnar. Tipo, eu consegui ganhar X de massa magra Porque tem um limite, com alimentação, né? com suplementação, e agora eu quero transcender. E aí usa um ergogênico, Sim. que vai potencializar mais o rendimento. É um ergogênico, né? Uhum. Vai melhorar. É pra acrescentar. É, Pra ir além, né? Ir além, porque o atleta ali. sempre vai além, né? É, porque ele vai quebrando seus recordes, né? Então, galera aí de casa já sabe, sem uso de ergogênico logo de imediato. Procure um nutricionista especializado na questão de pré e probióticos, que é melhor, porque é atleta de alto rendimento, alinha tudo Acho conjunto. que é legal alinhar tudo, exato. E aí depois, numa outra etapa, quando você acabou de falar, né? Travou o platô, aí você chega e fala, ó. Porque assim, você precisa, antes de iniciar um ergogênico, uma suplementação, até mesmo hormonal, você precisa ter um suporte, a sua base precisa estar saudável, né? Então não adianta você querer que o ergogênico resolva tudo que você não cuidou do básico. Você nem estimulou, né? Nem começou aquela questão, tá todo mundo muito ansioso. Exatamente. Já começa a entrar na academia, 2 semanas depois quer fazer uso de ergogênico. Calma. Primeiro vai pela cereja do bolo. Primeiro é o bolo, né? Depois a cereja. Exatamente. Aprender a treinar, montar uma periodização, acertar a alimentação. Segundo passo, depois procurar um nutricionista. E aí lá na frente, lógico, o nutricionista ele vai entrar alinhando tudo, depois suplementação. Quando chegar lá na frente da suplementação, aí procura-se um médico para questão de uso ergogênico, se for necessário para a competição. Exatamente. Ninguém está induzindo ninguém a nada, né? Só está explicando aqui, relatando. Sim, perfeito. É isso, professora? Claro. Então tá bom. É a base, né? É consultar as pessoas certas, né? É o profissional de educação física, com treino, o nutricionista, alimentação, né? Tantos erros que a gente vê, né? Ambiente de academia, o diz que diz, né? O telefone sem fio, um faz, o outro faz, o outro faz. Então isso não pode. A gente tá na era da individualização, do personal, pra tudo, Sim, né? É verdade. Quanto mais individualizar, melhor. Professora, eu vejo muito que as pessoas, elas procuram muito essas estratégias externas, assim, por exemplo, ai, o meu cabelo tá caindo, vou tomar um suplemento. Ai, minha unha tá fraca, vou tomar... E assim, às vezes a pessoa mal toma água, que é o mínimo do mínimo que a pessoa... Ah, como que é a sua ingestão hídrica? Ah, eu tomo, sei lá, 500 ml de água por dia. Então, assim, o que a gente quer deixar aqui, a conscientização é, primeiro, faça a sua parte. Né? Qual que é a sua parte? Fazer uma boa ingestão hídrica, ter uma dieta balanceada. Às vezes você nem precisa ir lá no nutricionista, calcular um plano alimentar, caloria. Mas você tem que ter consciência do que é saúde. Não existe, eu não tenho motivação para ser saudável. A sua motivação está em você planejar, projetar a sua vida para um futuro. De repente, quando você começa a aparecer problemas de saúde, não adianta você correr atrás. Né? Às vezes é tarde remediar, então sempre prevenir vai ser melhor. E a nutrição é perfeita para prevenir, né? Exatamente. A conta vai chegar depois dos 60 anos, então a gente, para ter longevidade, a gente sabe que a expectativa de vida nossa aumentou muito. Pra gente chegar aqui de 60, 80, 90, tem um chão, né? A gente precisa escolher como a gente quer envelhecer. Se a gente vai envelhecer ativo, saudável, ou se a gente, né, vai envelhecer com uma glicemia alterada, tendo que amputar um membro, talvez. Tomando né? aquele baita coquetel de remédio, né? Exato. Depois de várias placas de ateroma, infartos, AVC, que deixa com sequelas. Então, assim, é o hoje que tem que pensar para daqui 30, 40 anos, né? Então, essa é a motivação. Ah, mas eu não consigo fazer dieta. Se você não tinha uma motivação, agora você tem. Com certeza. Né? Sim. Professora, e o que está em alta muito, que a gente vê aí stalkeando nas redes, né, sociais, água, limão, glutamina e gratidão. O que você me fala da glutamina? Olha, gratidão para tudo o tempo todo. A glutamina, ela é um aminoácido que a gente chama de condicionalmente essencial. Então, o que significa isso? A gente produz normalmente a glutamina
a partir da nossa alimentação. Porém, em algumas condições, ela se torna essencial. Então, o que significa isso? Dependendo da condição, eu preciso ingerir glutamina. Muito já se pesquisou sobre glutamina na área de esporte, porém, na área clínica, a glutamina ela é um aminoácido imunomodulador. Como isso? Especificamente, as células do intestino, que são os enterócitos e os colonócitos, esses tijolinhos que eu falei, eles usam a glutamina como fonte de energia. Então, é específico. Então, se quer melhorar barreira intestinal, a glutamina é específica para isso. Então, a imunomodulação, quando eu falo dele ser um imunomodulador, eu estou falando de pacientes críticos. Estou falando da área de nutrição clínica, pacientes críticos, pacientes com câncer, pacientes em sepse, pacientes que estão em UTI. A glutamina, ela é uma estratégia do nutricionista clínico na prática clínica, vamos dizer. Então, especificamente para a modulação intestinal, pensando em barreira, é um aminoácido muito importante. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar não é só quem nos coloniza, mas como está a barreira. Então, a glutamina ela é importante nesse papel. E todos nós podemos fazer uso? Ou você coloca uma barreira assim, ó... São casos específicos. Não, poder usar pode. Se não for um paciente hepatopata, que tenha uma cirrose, uma insuficiência hepática, ou se não for um paciente renal crônico, um paciente que faça diálise, por exemplo, se não tiver essas patologias de base, a glutamina ela pode ser utilizada. Mas a gente utiliza a glutamina com a prescrição do nutricionista para justamente quando identifica os quadros de desbiose, esses sinais e sintomas que eu falei, né, que envolvem a desbiose. Quando vem o teste, né, de microbiota, a gente vê que tem desbiose. A primeira coisa é pensar de fazer essa barreira fechar novamente, após o uso de antibiótico, né, vai lá, toma 7 dias de antibiótico, sei lá, uma infecção urinária. Ali destruiu barreira, destruiu tudo. Então, a glutamina vai ajudar a fechar de novo essa barreira. Vocês podem fazer o pedido de exame de ultrassom para verificar a questão renal? Então, aí a gente não vai solicitar, porque é um diagnóstico médico. Ah, entendi. O que vai ver no ultrassom sempre vai ser uma patologia que tenha um diagnóstico médico. Ou seja, o paciente vai passar com você, chegando lá, você encaminha ele para passar com um médico específico. Sim. Não tendo nenhuma patologia renal, aí vamos para a suplementação. Ah, não. Aí a patologia renal, a gente vê se ele é um nefropata. Então, assim, a gente pode solicitar ureia, creatinina, que são exames bioquímicos que avaliam função intestinal, mas aí se verificar qualquer alteração de ureia e creatinina, já manda para o médico, que daí ele vai pedir taxa de filtração glomerular, vai solicitar outros exames, inclusive de imagens, para ver se é um paciente nefropata. Mas na nossa prática, em consultório, a gente pode solicitar ureia e creatinina. Se tiver em valores normais, não é um paciente nefropata. E a dose 5 gramas, 10 gramas de glutamina já é interessante para essa barreira intestinal. Outras células que se beneficiam com a glutamina são as células de rápida proliferação, como é o caso das células do sistema imunológico. O que é muito discutido na literatura é assim, o quanto de glutamina realmente a gente consegue fazer cair na corrente sanguínea para pegar as células do sistema imune. Isso acontece também na área de esporte. Né? O que a gente consegue ter de glutamina para um efeito ergogênico, vamos dizer? Porque realmente nossos enterócitos usam como fonte de energia. Então, o que antes se via como um limitador, a glutamina é muito atuante no intestino. Hoje a gente vê que isso é algo que favorece bastante. A glutamina, então, ela ajuda a fazer síntese proteica? Por ser um aminoácido? Sim, mas tem que depender de quanto que absorve. Ela vai ter que estar presente na contabilidade total de proteína para fazer síntese, né? Certo. Então, se a gente fala de síntese, pensando no esporte, tem que pensar na quantidade de proteína por quilo de peso por dia, e não só glutamina, mas a presença das proteínas de alto valor biológico, né? Para ter leucina, valina, enfim. Interessante você ter falado que o corpo produz glutamina, né? Produz. Que as pessoas não têm consciência, não tem essa informação. E o corpo também produz creatina. Sim. Eu sei que você trabalha com desbiose, que a sua questão é mais patológica. Ah, mas tem muita coisa com creatina agora chegando na... Mas tudo bem. Não, desculpa então, te cortar, não, eu quero só perguntar, o que você me disse sobre a creatina? O corpo produz na questão da alimentação, mas a suplementação,
Você acha A viável? creatina, ela é maravilhosa para muita coisa. Na área de esporte, para hipertrofia não, para aumentar aí, principalmente a carga de água dentro da célula muscular. A gente sabe que isso é um efeito ergogênico dela. Eu acho que é um pouquinho questionado ainda, né, o quanto que aumenta a síntese de proteína no músculo, mas aumenta sim a massa ali, aumenta a água volume, intramuscular. Não é um assunto que eu tenho estudado, então assim, as publicações elas voam, né, vamos dizer, de um ano para cá, mas a creatina está sendo estudada demais ali no equilíbrio do pH, como tampão na musculatura, na parte de cognição, essa parte de cérebro em idosos, a creatina está sendo muito estudada, 5 gramas. Porque eu lembro que uns 10 anos atrás era o vilão. Mas agora a gente sabe que tem intolerância renal, não tem essa sobrecarga. Há um aumento de uma retençãozinha hídrica, porque ela é osmótica. A célula sacloplasmática, ela retém, né? Na questão da quitina e miosina, na hora de você contrair a fibra muscular, rompe ela fica ali, ela fica ali armazenada para a molécula de água. Sim, porque esteticamente falando, isso é ótimo pro músculo. Sim, não, porque na hora que ele fica armazenada, na hora que ele vai treinar, ele tem mais força. Se ele tem mais força, ele rompe mais fibra. Então, o que ela faz? Na hora da contração, ela faz a liberação de cálcio em cima. É isso? Ela tem uma outra ação mais importante. Ela tem uma ação onde ela quando há o rompimento, quando há a contração da musculatura, o ATP, que é a célula de fosfato. Isso. O ATP, que é a molécula de energia, precisa romper para o músculo contrair. Quando ele rompe, ele perde um P, que é o fósforo. Então, ele fica ADP, em vez de ATP. Ele fica difosfato. Então, quando perde esse um fósforo, ele fica uma molécula de baixa energia. Então, precisa voltar um fósforo para ele voltar a ter energia. Quem fornece esse fósforo é a creatina. Então, a creatina fica ali na forma de CP, creatina fosfato. Ela fica armazenada dentro da musculatura. Quando rompe o ATP na hora da contração, rompeu, ela vai lá e devolve o fosfato de novo pro ATP. Pro ADP, para ele voltar a ser ATP e romper de novo. Então, para treino de força, muito importante a creatina. Só fiquem espertos em casa na questão da creatina, da qualidade da creatina, porque a gente sabe que tem matéria-prima alemã, americana e chinesa. Então tem umas que tem uma retenção hídrica maior. Então a creatina que tem a Crepure, que eles falam, ela é uma matéria-prima refinada e importada, eles falam que, né, segundo alguns estudos, ela dá menos retenção hídrica, né? Porque tem que ter uma retenção hídrica, mas não pode ser nada em excesso. E ela tem que ser a monohidratada. Monohidratada, é isso aí. É a creatina monohidratada. E aí, o que eu queria te dizer? Que tem coisas chegando da creatina no intestino também. Mas eu preciso levantar a literatura. Algo bem recente, quem sabe daqui a alguns dias a gente volta a conversar. Eu até andei lendo alguns artigos e eu vi que a suplementação de creatina, hoje em dia, antigamente era muito relacionada ao esporte, era restrito ao esporte. Hoje em dia não, as pessoas suplementam creatina, principalmente para idosos, pessoas com doenças catabólicas como câncer, né? E pessoas que têm caquexia, que precisam de massa muscular, que precisam de bom funcionamento do sistema nervoso central. Então, gente, a creatina, ela agregou assim um valor para a saúde que vai muito além da síntese proteica e muscular. Isso. Avançou de 15 anos para cá. Eu atendi algum tempo em academia também, na carreira. Foi de 2004 a 2009, eu atendi em academia direto, assim. Então, o que a gente sabia de creatina naquela época, hoje avançou muito esses fatores que você citou. E é por isso que o preço tá lá em cima, né? Sim. A creatina, ela tem uma periodização, um tempo de uso, porque assim, antigamente, eu tô falando de antigamente, eram 3 meses e dá o tempo de recuperação. Exato. Nos Estados Unidos, quando eu já fui nas competições de 2014 e 2016, os atletas e as pessoas faziam já o uso contínuo e não tinha nenhuma patologia de 5 gramas diárias. Exato. São várias recomendações, assim, os protocolos, né? Quando a gente fala em aula, a gente está presente os diversos protocolos. Por muito tempo a gente usou esse de 3 meses, fazia carga de 5, 7 dias, a saturação. 20 gramas, né? Ia destrinchando. Fracionadinho, depois passava 5, 7 dias, depois ficava 5 gramas. Não, aí ficou 2 a 3 gramas, na verdade, por dia, mas hoje tem mais preconizado em 5. E não tenho visto esses protocolos de parada, né, do ciclo. Mas realmente as últimas recomendações, acho 2020, 2021, precisa ver como é que tá agora, nesse momento, esse ciclo. Há 15 anos atrás, para ela ser absorvida, ela teria que fazer uso de carboidrato.
hoje em dia já não tem mais isso, né? Eu né, já usei pós-treino com a Whey Protein. Isso, é porque a Whey Protein, ela tem o teor de leucina muito bom, né? Sim. E a leucina traz uma resposta de insulina bom no pós-treino, né? A subidinha da insulina nesse pós-treino é interessante, porque às vezes a creatina, ela pode entrar, e como é muito catabólico o treino, no pós-treino, você ainda tá no catabolismo, talvez essa creatina, ela não chegue ao destino final. Então, assim, é legal você combinar com alguma coisa que dê que pare o catabolismo, entendeu? E faça realmente essa fixação. Mesma coisa conjunto aí com o Whey, né? Que é uma proteína maravilhosa também. Legal, professora. Pri, manda aí. Mas essas coisas não são regras fechadas, né? Desculpa interromper de novo. Não, sim. Essas coisas têm uns diversos protocolos, né? É, porque assim, a cada ano que passa, as pessoas vão vão colocando certos parâmetros, né? Tipo, eu quero esse protocolo daqui pra frente. Porque eu comecei creatina junto com maltodextrina. Aí maltodextrina eu já não usa mais. Aí eu usava com oximase. Eu já usei com suco natural. Aí agora, vamos usar com whey protein pós-treino para aumentar a síntese proteica. Então, é muito essa sacada da leucina. Eu acho que vai mais da leucina do que da própria creatina, porque a creatina a gente sabe que ela é um efeito crônico. Ela não precisa ser no pós-treino especificamente. Não tem horário, não tem essa de você determinar se é pré ou pós-treino. Aí, como é misturado, no caso você falou junto com o whey, por isso que tá usando no pós-treino, porque o whey no pós-treino, ele é essencial para a síntese proteica. Exato. Já a creatina é uso crônico, é efeito crônico, né, a longo prazo. Isso. Legal. Professora, agora fala um pouquinho da sua empresa. Resumindo, né? Porque você já falou já no começo e eu tô perguntando de novo só pra gente fechar com chave de ouro. Então, a Probióticos On, ela nasceu em meio à pandemia, né? Eu estudando mais ainda, pesquisando essa parte de imunidade, né? A pandemia mexeu muito aí com os estudos, tudo voltado pra imunidade. E eu, apaixonada pelo intestino, né? Eu comecei a ter essa vontade, né, de ir além um pouco, ir um pouquinho além. Então, eu pensei, nós iniciamos há um ano e 3 meses, com a questão de ser um e-commerce, onde tudo que entra no meu e-commerce, ele é voltado para a saúde intestinal e microbiota. Então, eu seleciono os meus parceiros. Então, para ser um parceiro da Probióticos On, assim, realmente tem que responder aquilo que eu acredito para a modulação intestinal. Então, hoje mesmo a gente estava conversando da cúrcuma, da curcumina, que tem que ter um padrão de curcuminoides, etc. Então, assim, não é qualquer fornecedor que tem aquele padrão que eu sei que é importante. Então, o que tem dentro da minha empresa são os produtos que eu sei que vai ter o efeito. Então, a glutamina, a curcumina com padrão, né, com extrato padronizado corretamente, o ômega 3. O ômega 3 ele tem uma ação prebiótica no aumento de bifidobactérias, fora toda a outra ação anti-inflamatória já consagrada do ômega 3. Então eu tenho, tudo que envolve essa modulação de barreira, de vilosidade intestinal, né, e de probióticos, eu tenho na empresa. Então esse é o sentido, né, a visão, assim, e aí os meus parceiros são bem selecionados. Então, o tipo de fibra que eu quero, o tipo de combinação de fibra. E eu, como docente, né, nós vamos iniciar agora essa parte também de ensino. Né? Então, eu quero ter aqui os cursos, né, eu quero falar com esses nutricionistas que são meus parceiros, realmente para ensinar o que é essa microbiota, né? Quais são os polifenóis, quais são os prebióticos, os probióticos, como fazer isso na prática do consultório. Né, como identificar isso, né? E hoje, professora Renata, a gente sabe que os probióticos, eles são usados assim, separadamente, né? Porque a gente sabe que existem vários tipos diferentes de bactérias e alguns suplementos de probióticos, eles são mais direcionados, né? Sim. Eu vi até no site da Probióticos On, que tem suplementos de probióticos que são mais direcionados para o emagrecimento, outros mais direcionados para o estresse, para a ansiedade. Fala um pouquinho para a gente como que você pensou em cada
patologia e direcionou esses probióticos? Então, na verdade, a alegação deles todos é a manutenção da saúde intestinal. Então, essa é uma alegação, inclusive, que a Anvisa que determina que os probióticos têm que ter essa ação. Então, eles são micro-organismos vivos que conseguem chegar vivos até o nosso intestino e promover saúde, né, para o hospedeiro. Então, ele precisa resistir ao ácido do estômago, ele tem que resistir às enzimas digestivas que vêm do pâncreas, ali no intestino que tem enzimas. Então, ele tem que ficar vivo frente a tudo isso, que um monte de bactéria não tolera, e chegar vivo até onde ele vai atuar, que é no cólon, que é no intestino grosso, né? Então, pela Anvisa, a alegação de saúde gastrointestinal para todos eles. O que tem na literatura científica é que algumas combinações de probióticos, cepas específicas, elas são estudadas segundo alvos terapêuticos. Então, por exemplo, estudos randomizados, duplo cego, controlado por placebos. Então, assim, estudos bem direcionados, delineados, né? Com grupos de pacientes, né? Um número relativamente bom para um estudo. E aí, determinadas cepas são administradas e observa-se o efeito esperado. Então, na literatura tem combinação de cepas voltadas para auxiliar no tratamento de perda de peso, principalmente a redução da gordura abdominal, que é mais inflamatória. Existem combinações de cepas para redução de colesterol, que age ali no eixo intestino, né, microbiota, intestino, fígado, então tem uma ação ali hepática. Pele também. Tem essa conversa entre o intestino e a pele, basta ver, dependendo do que você come. Tem uma fruta que eu como que é a manga, que me dá espinha. Aí você fala, você tem alergia de manga? Eu não tenho alergia de manga, mas ela me dá espinha. Então, assim, há uma conversa do meu intestino em relação com o que eu como com a pele. É o eixo microbiota intestino-pele. Então, existem na literatura estudos dessa forma. Que direcionam. Direcionados e que mostram. Então, tem um estudo aqui, outro lá, né? Então, o que a gente foca na ciência? O que é o ideal? É que esses estudos comecem a crescer, vamos dizer, e se tornem meta-análises, né? Que é quando realmente a gente fala, olha, aquela cepa ali pode usar que vai ser bom. Mas não precisa aguardar, os efeitos achados clínicos são muito bons, porque o benefício ele é geral, né? Então, assim, independentemente, né? Só de eu pensar que eu tô modulando a minha imunidade, que eu tô reduzindo processos inflamatórios, né? Se eu pensar na obesidade, por exemplo, eu sei que de dentro para fora eu já tô melhorando a condição do paciente, né? Exatamente. Então, a literatura, ela tá nesse ponto, né? Agora, muito se fala sobre a dificuldade de ter esse padrão, mas talvez a gente nunca tenha. Por quê? Porque eu tô falando de algo que é muito individualizado, né? Então, sempre quando a gente faz um trabalho científico, a gente abre muito mais perguntas do que resposta. A gente busca respostas e às vezes as respostas são novas perguntas. É assim que a gente avança na ciência. Então, às vezes é isso. Daqui 20 anos, talvez a resposta seja a mesma. Porque eu tô falando de algo muito grandioso, que a microbiota são trilhões de micro-organismos dentro do intestino, mais de 35 mil espécies diferentes dentro do intestino. Então, eu tô falando de algo muito diverso. E fora o que é cada um, né? O que é a genética de cada um, que a gente sabe o quanto conta, a expressão higiênica, né? Os hábitos de cada um, a cultura de cada um, até mesmo a região geográfica, né, onde o que acontece na microbiota aqui na América Latina, o que é a microbiota lá na Europa. Diferente, bem diferente. E onde o pessoal de casa encontra a empresa de você, professora? Sua empresa? Na www.probioticoson.com.br. Esse on é o sentido de ativar mesmo, de ligar, acionar, de dar um start, né? E aí essa ação do probiótico é pró-vida, né? É pró a vida. Então, Probióticos On foi o nome que a gente pensou para a empresa. Tem a nossa página, né, no Instagram, que é o @probióticoson. Me sigam lá, que eu trago bastante informação de nutrição, né, de microbiota, de nutriente. Saúde em geral, né? É isso aí. Pri, quer falar alguma coisa para sua professora? Eu quero agradecer mais uma vez, professora Renata. É sempre um prazer estar na sua companhia. Sempre agrega muito para mim.
como nutricionista. Tive a honra de ter sido sua aluna e sempre me apoiou, até hoje mantemos contato, sempre disposta a ajudar, sempre rica em conhecimento. Então, eu só te agradeço por ter aceito o nosso convite e ter trago para a gente tanta coisa boa, tanta informação para promover a saúde e o nosso conhecimento. Muito obrigada. Professora, muito obrigado aí por somar com o canal. Obrigada. Né? A intenção é essa, né? Disseminar informação. E fiquei muito feliz que aceitou o convite. E é isso, não tenho o que falar, a Pri já falou tudo. Muito obrigada, adorei o convite, é uma honra para mim. Hoje ela tinha me falado que era uma honra estar aqui comigo, mas eu digo mesmo, né? A Priscila é uma nutricionista maravilhosa, não tenho a menor dúvida disso, porque sempre estudiosa, pesquisadora, quer ler, quer aprender, e isso é o que faz a gente, né, um bom profissional, senso crítico, baseado em ciência, literatura, e ela é essa pessoa. Então, essa nutricionista é incrível e minha parceira. É um prazer ser sua parceira. Gratidão, de profissão. Total. Muito obrigada, professora. Faz parte do time da OneBody. 3 em 1, mas 3 em 1. É isso aí. Tá em ótimas mãos. Nossa nutricionista. E finalizando aqui, e antes de mais nada, curte o nosso vídeo. Ative o sininho. E se inscreva no canal. É isso aí. Papo e Saúde. Our Body. Muito obrigado, gente.